estamos com TV Casa Cor ao vivo, você já sabe, quando eu apareço abraçada, é porque já é uma amizade aí de anos. Pelo menos desde 2016. Sua primeira participação naquele apartamento que tinha a jabuticabeira suspensa. Vocês se lembram desse espaço? Vamos fazer o seguinte, famosa. Para que as pessoas se lembrem, eu vou fazer o Léo levantar. Eu sei que o Léo hoje está ali numa cadeirinha mais baixa. Léo, levanta para mostrar essa foto de 2016. Tem? Tá lá? A foto está lá? A foto de... Ah, então tá mostrando? Ótimo. Esse apartamento deixou saudades no nosso coração. Deu o que falar. Deu o que falar. E assim, foi o que nos apresentou o Nildo José. Não é? Que lembranças você traz? O que aconteceu na sua vida de lá para cá? Olha, eu acho que a maior lembrança, toda vez que eu passo pelo lugar onde foi, assim, eu já me emociono, né? Porque foi lá onde tudo aconteceu, né? Foi lá onde foi onde parece que o mundo conheceu o Nildo José. É engraçado isso, porque foi quando as pessoas começaram a interagir mais, que as pessoas entenderam o estilo, entenderam o que é que eu vim falar, sabe? É engraçado isso. E o que mais mudou na minha vida, assim, no final das contas, mudou na vida do escritório. Porque na minha vida mesmo, eu continuo igual. Aliás, eu tenho buscado ser cada vez mais aquele Nildo de 2016. Então, no geral, mudou muito pouco na minha vida pessoal, mas mudou muito na minha vida profissional. Então, assim, agora eu uso essa história de que eu não tenho tempo para nada, assim, porque realmente o tempo ficou cada vez mais curto, porque o escritório que era eu e mais uma pessoa, hoje sou eu e mais 11. Então, a gente está com um número de projetos também maior, então tem que ter mais responsabilidades. Mas acho que tudo isso vem com uma carga muito gostosa também, né? Uma carga de fazer o que a gente ama, que é o que a gente... Parece que é a nossa missão, sabe? Então, fica tudo mais leve. Então, acho que é isso. Legal, bom, aí vocês viram as imagens de 2016. Agora o Denis já está mostrando, pode começar a abrir e vocês vão conhecer, finalmente, a Casa Dendê. Quem já conhece o Nildo sabe, ele é baiano, nasceu em Salvador, né? Não, nasci em Feira de Santana. Feira de Santana, mas fez faculdade aqui em São Paulo. Isso, eu vim pra cá tem 14 anos. E aí vim fazer faculdade aqui, fiz faculdade e já montei o escritório aqui logo depois. E esse ano o Nildo faz aí uma homenagem às suas origens e traz a Casa Dendê. Estamos citando a Casa Dendê como um estilo baiano clean. Eu não sei se nós estamos falando certo. Como é que você definiria isso, esse estilo baiano que a gente vê na Casa Dendê? É engraçado porque o Pedro Ariel um dia ele postou até numa das fotos falando assim, o estilo baiano erudito, né? E eu acho que na verdade não existe um estilo baiano, né? A gente tem uma tendência a achar que o estilo baiano ele é barroco, mas o estilo baiano contemporâneo ele é um pouco do que eu sou, né? Que é isso daqui. Então a gente fez de uma forma que foge bastante aos estereótipos. Por quê? Porque a gente tentou trazer a Bahia em que ela fica na renda da baiana, a Bahia dos filhos de Gandhi, a Bahia que é branca, né? Em que ela é negra da cor, mas branca nos vestimentos, né? Que é uma Bahia que busca essa leveza, que é a leveza que está através do candomblé, do orixá, da umbanda, do misticismo religioso. Eu quis trazer essa Bahia da textura, é uma nova Bahia, buscando que fosse um pouco diferente do que todo mundo imagina, sabe? Porque a gente criamos, né, uma visão, o imaginário popular, da Bahia colorida, da Bahia do Pelourinho. E essa Bahia as pessoas já conhecem. Eu queria trazer uma outra Bahia, uma Bahia que fosse a minha Bahia, né? Bom, tem uma coisa sobre o Pelourinho. A última vez que eu fui cobrir Casa Cor Bahia lá, conversei com um historiador e ele me disse que o Pelourinho, originalmente, as casas eram brancas. Eram brancas, exatamente. A origem do Pelourinho eram brancas e depois, com o passar dos anos e dos tempos, que foram pintando. E hoje está uma cor que tem algumas que estão desbotadas, tem outras que já estão brancas. Hoje está uma confusão, mas eu acho que isso faz parte da Bahia também. Nildo José é tão iluminado que o sol abre para mostrar a casa dele, não é? Estávamos com um dia aqui nublado e pensávamos, poxa, a casa do Nildo José, ela é linda de manhã, ela é linda à noite, mas nesse horário que a gente está fazendo o programa, ela é muito especial, que a gente tem esses raios de luz e você só como o Nildo iluminado. É engraçado porque o projeto dessa casa, a gente construiu, né? E todas as aberturas foram pensadas na luz. Assim, foi tudo como eu queria que o projeto tivesse essa sensação do sol, que tem muito forte na Bahia. As aberturas elas foram pensadas de acordo com o caminhar do sol aqui no Jockey no inverno. É engraçado isso, que as pessoas não sabem dessas curiosidades e que eu acho que uma boa arquitetura ela tem essas preocupações. Então, assim, você vê que o sol, nesse horário, e até ele se pôr, ele vai iluminar as garrafas. E porque a gente criou essa abertura lateral proposital. De manhã,
meio-dia até umas 3 da tarde, que ele está descendo para essa localização, ele está iluminando o living, criando uma espécie de peneira com esse muxarabi, e ele vai até aquele lounge ali. Então o sol ele vai se movimentando e vai criando essa luz de sombra no decorrer do percurso, que eu acho que cria também uma sensação de meio sinestésica até, né? Porque cria uma textura no piso, cria uma textura nos móveis e cria esse universo solar que é muito forte na Bahia, né? Além disso, a gente tem alguns rasgos estratégicos que trazem a luz de uma forma com que você não percebe, porque são luzes indiretas. Por exemplo, aqui embaixo a gente traz essa luz que é peneirada pelas folhas, então quando é meio-dia, mais ou menos assim, que o sol bate aqui, parece que a gente está com um refletor verde ligado embaixo, então traz essa luz por baixo, uma iluminação bem de rodapé mesmo. E outra parte que é muito interessante, que é essa luz lateral da escultura, que durante o dia a gente consegue, é a peça que a gente consegue ver tanto de dentro quanto de fora, que a gente criou um rasgo especial para ela, e a gente tem essa iluminação também vindo na lateral, que lava essa escultura durante o dia, e à noite ao contrário, a gente tem uma luz de LED ali atrás, em que ilumina ela, em que você vê de fora o rasgo da fachada, só essa luz aberta. Então, assim, a tentativa de sutileza do espaço era muito forte, assim, a gente tentou, por meio da arquitetura, já mostrar essa sutileza, né? Que é o efeito da luz e sombra mesmo. Bom, isso a gente reparou no primeiro dia que entrou na casa, essas sutilezas, elas... Talvez quem não é arquiteto não vai entender o que está acontecendo, mas percebe e fala, por que esse espaço me encanta tanto? Mas eu acho que a graça da arquitetura está nessa história toda, de você ficar inebriado sem nem entender porque que você está inebriado. Então, engraçado que depois que a gente fez a inauguração aqui, o lançamento, a gente teve uma série eu recebi ao todo quase 5.000 mensagens por directs. Foi uma loucura, assim, e muito gostoso ver essa interação, me senti também como referência para muitos estudantes, muitos arquitetos, me senti perto dessas pessoas, né? E durante essas mensagens, muita gente que, inclusive, algumas pessoas leigas mesmo, que não são da área, que são só apaixonados pela arquitetura e pela decoração, me mandando mensagens falando exatamente sobre isso. Assim, eu não entendo muito, mas eu sei que eu amei. E é muito lindo ver isso, assim, que as pessoas, às vezes, realmente não entendem com o olhar técnico, mas elas entendem com a alma. Porque eu acho que é o mais difícil. E é o melhor jeito de entender alguma coisa. A gente, no programa, vai tentando explicar, vocês vão fazendo uma tradução, mas o fato é que aqui a gente se sente muito bem. Da trilha sonora ao perfume, que já é um perfume característico dos ambientes de Nino do José, as peças que a gente encontra. É tudo muito claro, é tudo muito agradável para o olhar. Tem uma coisa, essa parte em que a gente está é que foi construída. Aqui era uma parte da marquise. Da marquise. Na verdade, esse bloco aqui, que é onde a gente está, esse bloco dos rasgos que eu falo, porque tem um rasgo zenital, que é no forro, lateral, embaixo e na frente, esse bloco ele é novo, isso aqui foi construído. A parte de trás, que é onde a gente tem a cozinha, o lounge e o quarto e o banheiro, essa parte já é existente, e a gente fez um envelope, forrou essa parte, com MDF escuro, e criou uma história ali que a gente já explica para vocês. Muito bem, a gente vai mostrar daqui a pouquinho aquele bloco central também. Bom, lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, peço que você compartilhe esse link. Se você está assistindo essa transmissão e já não está mais ao vivo, não tem problema nenhum, você pode também mandar os seus recados. A gente continua respondendo. O número de WhatsApp que está na tela, o número de TV Casa Cor, você também pode mandar suas perguntas para lá. Nós vamos dar um convite para quem mandar as melhores perguntas sobre os ambientes de hoje. Então, as pessoas já podem... Eu queria falar da Bahia, eu já sabia que o projeto era homenagem para o Recôncavo, mas eu vou ser bem honesto para você, a ideia das garrafas, ela apareceu. Um dia eu estava bebendo água e na hora que eu estava colocando a água num copo, me veio essa ideia. Eu falei, vou trazer garrafas e nessas garrafas vão ficar areias da Bahia. E aí fui atrás, porque é crime ambiental você pegar a areia e trazer. Então fui atrás de um fornecedor que tivesse é como se fosse uma jazida, né? Não sei se o nome é exatamente esse, na Bahia, em que a gente pudesse trazer areia da Bahia, do Recôncavo Baiano. Óbvio que tudo tem um nível de dificuldade, mas eu também queria que tivesse as garrafas de cachaça. Então, assim,
Por que a garrafa de cachaça? Porque eu queria conversar com esse passado colonial baiano da produção da cana-de-açúcar e toda a história que a gente teve envolvida com a produção monetária baiana também. Então, e a exploração também da região do Recôncavo. Então foi isso, assim, as coisas elas foram acontecendo e eu nem esperava que o resultado fosse ficar tão bonito quanto ficou. Assim, quando montamos e ligamos a iluminação, foi até pra gente do escritório foi surpreendente, porque desculpa, à noite a areia, como ela é feita também de silício, ela é um composto, né? Então você tem tem vários minerais aí dentro e tem alguns minerais desse aí que criam uma espécie de brilho e vira uma espécie meio incandescente à noite. Então se você vem à noite é uma sensação que eu não esperava. Eu imaginava, não sabia que ia ficar tão bonito como ficou. Eu fiquei emocionado quando eu vi a areia. Achei massa. É. Depois, quando eu soube a história, então, falei, puxa. Aí muda tudo e é muito simples, é uma ideia simples. São garrafas de cachaça transparentes com uma areia dentro. Então, assim, é uma ideia também que mostra que a poesia está nas coisas simples também, né? Porque esse universo de Casa Cor é um universo que realmente tem coisas muito caras, tem obras de arte aqui muito valiosas e é um universo também do luxo, a gente não pode esquecer. Mas eu também queria trazer um outro lado. Que existe o universo do luxo? Existe, para quem consome isso. A ideia desse espaço era o pós-luxo. Eram as pessoas que já entenderam que isso existe, mas que estão um pouco estão apegadas a outras coisas. O pós-luxo é isso. São coisas que o dinheiro não compra. Entendeu? Tem um teórico famoso que fala que o luxo é o silêncio e a escuridão. São coisas que a gente vai ter muita dificuldade de ter. Eu diria que a capacidade de perdoar, também é um luxo. Exato. Eu acho que é um dos maiores luxos, porque a ideia foi brincar também com isso, era trazer a poesia mesmo, e eu queria que as pessoas elas entendessem a força dessa palavra. Ia ser outra obra aqui, era uma obra com temática muito mais forte baiana, e daí eu fui na galeria e eu olhei e falei assim, não, é essa obra, eu acho que as coisas não precisam ficar tão claras. Acho que é um espaço muito singelo, em que você vai entendendo todo o espaço por pistas que vão sendo dadas ao longo do caminhar e ao longo do passar. Então esse perdão é um pouco dessa história do pós-luxo também, é um pouco da história da Bahia mesmo, envolvida com a história da cana-de-açúcar, da exploração do negro, do que foi feito com a terra do Recôncavo, né? É um pouco do perdão disso tudo. Então eu quis colocar aqui essa obra que é da Nara Rosley, uma artista Karen Lambrit, do lado de uma obra de um menino que é super jovem, de 20 e poucos anos, que é o Giovanni Caramelo, que eu conheci o trabalho dele pelo Instagram e que foi eleito ano passado pela Forbes como um dos menos 30 mais promissores do mundo. E tem uma obra assim, super singela também, e ao mesmo tempo você consegue entender essa força também da cor, né? Então eu acho que é uma mistura de várias coisas aqui. Legal. Tem uma pergunta que já vem da Bahia, o Marcos Oliveira mandou pelo YouTube. Ele pergunta o seguinte: em outros projetos dos teus clientes, você leva também um pouco da Bahia, do teu olhar para o seu estado? Sempre. Eu falo, teve uma repórter, a Regina, que ela me perguntou, ela falou assim, você é minimalista, mas eu consigo ver que seu minimalismo não é frio. O que o seu minimalismo tem de diferente? E foi uma resposta super difícil, assim, na hora. Eu falei assim, aí veio na minha cabeça, eu falei, é o tempero baiano. Porque eu acho que no final das contas é de fato minimalista. Eu sou de fato minimalista, sou de escola minimalista e modernista. Mas a gente sempre tem alguma coisa que seja diferente nos projetos. E eu costumo falar que o belo, ele é inusitado. O que provoca uma sensação do diferente, do inusitado, é a mesma que provoca o belo. Você não se apaixona pelo que você conhece. A paixão é geralmente pelo desconhecido. E aí você se apaixona por aquilo que é o desconhecido. Depois que você ama, mas o primeiro momento é de paixão. Então é sempre isso, eu sempre trago o inusitado para provocar nas pessoas, primeiro, esse sentimento de espanto e depois o sentimento de paixão. Porque eu acho que o arquiteto ele tem essa obrigação, né, que são responsabilidades sociais, de emocionar e de apaixonar. A arquitetura precisa fazer isso com as pessoas. Fantástico. Bom, você nos apaixonou e agora nós te amamos. Não é? A Joina Bianchi
tinha perguntado se você era um adepto do menos é mais. Na verdade, o seu tá minimalismo já está respondido. Também o Gabriel Rodrigues tinha perguntado como você escolheu o conceito para o ambiente. Também já está respondido. E aqui tinha o Alexander Câmara. Ele sempre participa bastante pelo YouTube. Qual a maior dificuldade de fazer o espaço? Teve uma dificuldade que você falou... Uau. O primeiro momento são as questões de escala, né? Assim, a primeira dificuldade foi essa, porque a gente tinha eu queria trazer essa coisa da pessoa ter uma sessão de enclausurado, passando por um painel fechado, e ela vir num grande vazio, que é esse aqui. E essa questão da escala do pé direito, a gente tem uma regra na Casa Cor que a gente não pode passar dos 4 metros. E aí, essa foi a primeira dificuldade que eu conversei com o pessoal da curadoria da Casa Cor, expliquei todo o projeto, expliquei toda a concepção do projeto e ganhei 60 centímetros. Eles te deram 60 centímetros? Deram 60 centímetros de possibilidade de crescer e deu certo, né? Óbvio que respeitando os gabaritos, alinhamos com os vizinhos, mas foi a primeira dificuldade que eu queria que tivesse a sensação do imenso do vazio aqui nessa região do living. Mas com a clarabóia, porque então não ia ser um imenso vazio construtivo. Tinha outras questões por trás. Era um pouco... o ponto de partida foi um pouco do Guggenheim, de você entrar, se sentir um pouco aprisionado lá em Nova York, e na hora que você passa por aquele pé direito de 2,10 metros, você se encontra com o vazio. Eu quis brincar com umas sensações aqui no espaço. Todo momento você vai ver que são sensações, texturas, e vocês vão ver também que a gente tem fragmentos do corpo humano espalhados pelo espaço. Que é também uma pista. A ideia era fazer com que as pessoas que viessem, elas entendessem que o espaço era sinestésico, é sinestésico. A gente brinca não só com o campo da visão, mas a gente brinca bastante com o olfato, bastante com a audição, bastante com o tato. Então, tudo aqui tem um porquê. Mesmo que seja no meu universo, mas tem um porquê, sabe? Ali temos a orelhinha. Ali tem a orelha, que eu queria que as pessoas passassem. Aqui a gente tem um percurso que é o do som, né? A gente tem as caixas de som ao longo do percurso. Eu queria que as pessoas passassem e olhassem a orelha e lembrassem de escutar. Porque a gente está passando o tempo todo música baiana, que aqui no caso está passando Caetano Veloso cantando Reconvexo, nesse exato momento, que é a minha melhor música, a minha música predileta, na verdade. Aqui na mesa de centro a gente tem um dedo, em que lembra dessa história também do tato, apontando para as coisas, apontando para as situações. E, especialmente, ela está apontada para um lounge que está do outro lado, que o tecido das poltronas é de rede. A gente já pode ir indo para lá, porque assim a gente fica do lado de cá e já vai mostrando para as pessoas que é esse lounge que seria... A gente tem uma divisão do espaço muito interessante também, bem inusitada. É mais solto, sabe? Eu queria fazer uma coisa em que não fosse muito cartesiano e não tivesse muito preocupado com simetrias. Apesar daqui ter essa questão da simetria um pouco forte, a gente quebra com algumas coisas, mas se você for ver no living, a concepção do layout não tem simetria. A ideia era fazer um layout solto de todos os paradigmas criados pela arquitetura, pela decoração, e solto porque eu queria que a pessoa que entrasse, que ela se sentisse livre mesmo, né? Então, que é essa história do perdão que a gente falou lá na frente, da liberdade do perdão. E a gente não usou cadeira de jantar também. Que todo mundo fala, assim, que é muito engraçado isso, porque todo mundo olha para um banco e fala assim, mas é desconfortável, e blá, e blá, e blá. Pode ser desconfortável, mas não tem coisa mais brasileira do que um banco. Se você chega na obra com o resto de material, vai ter um banco sendo feito para apoiar alguma coisa, sabe? Então, no final das contas, eu queria brincar também com essa coisa do simples. É tudo muito... tem uma sofisticação e tem um trabalho danado por trás, mas, ao mesmo tempo, o resultado final é de uma simplicidade absurda. Formas, quando você olha como você apoiou a mesa, ela está em balanço? Está em balanço. A gente fez uma estrutura por dentro e revestiu essa estrutura com essas ripas. Incrível, né? Porque daí então a estrutura está ali embaixo. Essa pedra é pesada? Como a gente criou de fato uma estrutura metálica aí por dentro, que existe como se fosse uma estrutura que está sustentando esse balanço, que é esse bloco. Então... a arquitetura aqui é muito forte, assim, a gente quis bastante trazer essa coisa da arquitetura, assim, muito rigorosa. Tem uma coisa que eu acho que impressiona muito, que é a curva que você fez aqui com o MDF.
que também te dá uma instabilidade e uma curiosidade para entender o que está acontecendo? Engraçado que teve um seguidor, eu recebi uma mensagem falando que essa curva era enigmática. E é engraçado isso, porque quando você percorre essa coisa da entrada até o quarto, você brinca bastante com essa coisa das sensações. Porque é um plano, que é o vertical, que se transforma no horizontal e parece que te abraça, né? E foi até esse seguidor que falou isso. Ele falou assim, eu me senti abraçado pelo seu espaço, pelas próprias curvas que eles fazem. Então ele faz uma curva para te abraçar, te direcionando para o quarto, e faz uma curva para te abraçar aqui na região do living, que é essa curva de como se fosse assim, entre, pode sentar. E é engraçado essa concepção do público, né? Porque quando a gente projeta, essa curva foi para lembrar do recôncavo baiano, da geografia da região. E ele me deu um outro ponto de vista completamente diferente que eu adorei. Eu achei lindo. Você se surpreende com as leituras que os teus seguidores fazem dos teus projetos? Eu me surpreendo. Primeiro que eu não sabia que tinha tanta gente que me seguia e que gostava do nosso trabalho. Muita gente que fala, desde 2016 eu te sigo, eu estou acompanhando cada passo, cada matéria que você sai. É muito engraçado isso, assim, ver que a gente cria uma série de admiradores mesmo, assim, mesmo a gente sendo super desencanado, super simples, super tranquilão, sabe? Mas são pessoas que veem na gente uma possibilidade de estar aqui daqui a uns anos. Isso eu acho muito legal. Tem muito estudante, muito arquiteto que olha e fala assim, cara, você conseguiu de forma tão rápida, porque se você olhar, foi muito rápido tudo. São 3 São anos. 3 anos. E você conseguiu de forma tão rápida, algo que poucos conseguem. E você sabe que eu nem paro para pensar nisso, eu não consigo, assim, eu só vou fazendo e vou fazer e agradecendo muito, você me conhece, sabe disso. Mas minha vida é tudo tão simples, é tudo tão, eu sou tão caseiro, eu sou tão, sabe, tranquilo. Não vamos encontrar Nildo José na balada. Não, muito pouco. Não falo que eu não saio, mas muito pouco. Verdade, a gente se encontrou em Milão, num barzinho furreca na esquina. Na esquina. Depois de ver 7.000 exposições, os dois exaustos. Barzinho, nada. Na verdade, eu tava perdido. Eu tava querendo ir na exposição do Da Vinci, você lembra? Que eu falei, onde que eu acho que eu tô meio perdido? Aí parei, tomei um vinho e desisti. Ali Vamos encontrar minha Milan Design Week. Não vamos encontrar o Nildo José nas baladas, você é o cara caseiro. Sou bem caseiro. Mas é isso, porque apesar de ter esse universo todo aqui, é isso que eu falo sempre para as pessoas, assim, é muito louco, porque criaram um personagem Nildo José, né? E eu falo, gente, eu sou tranquilaço, eu sou tipo super, sabe? Isso aqui que vocês estão vendo, que é o espaço, é muito eu, isso aqui, sabe? É esse espaço leve, esse espaço tranquilo, eu sou isso aqui. Bacana, conhecendo um pouco mais de Nildo José. Atrás da gente temos Zé Rufino. Zé Rufino, incrível, a gente conheceu as obras, acho que primeiro na Paraíba, no Rio Grande, na Paraíba, e depois a gente viu algumas outras obras aqui em Casa Cor, São Paulo. Isso, uma curiosidade grande é que uma amiga minha, engraçada, amiga minha de anos, me mandou uma mensagem e falou, essas fichas foram retiradas da usina do meu avô. Ah, mentira. Não é possível. Juro, a Luciana Pessoa me mandou essa mensagem falando, cara, você não vai acreditar, as fichas que você está usando na Casa Cor foram tiradas, estavam na usina do meu avô. Eu não entendi direito, a gente vai sair para tomar um vinho para ela me explicar exatamente tudo aí. Mas você vê como que o mundo é conectado, né? Como as coisas vão circulando. Tem até uma pergunta aqui, ó, vamos passando pelo lado de cá, porque daí está chegando a hora da gente apresentar esse bloco central da Casa Dendê. Tem uma pergunta, alguém perguntou, deixa eu ver quem foi, porque eu esqueço de falar os nomes. O Gabriel Rodrigues perguntou, será que teve alguma coisa que ele queria trazer da Bahia e não conseguiu? Não, na verdade, minha maior preocupação eram com os tecidos, a textura e por aí vai. Porque eu queria que, como eu falei, eu queria que fosse muito singela esse link com a Bahia. Eu queria que, por exemplo, quando a gente conseguiu os tecidos de rede para forrar as poltronas do Jorge Zalzupin, para mim foi a grande vitória. Eu não consegui trazer tudo, por exemplo, eu queria ter um cacho de dendê seco, mas é muito difícil achar. Então, tiveram coisas que não consegui trazer, mas assim, como meus pais eles vêm muito para cá,
Na semana da inauguração, minha mãe me mandou mensagem falando, eu consigo o cacho de dendê, você quer? Mas no final das contas eu falei, não, tá tudo certo, porque eu vivo um processo que é diferente do que todo mundo em Casa Cor, que faz Casa Cor, geralmente vive, que eu coloco as coisas no espaço e vou tirando. Eu vivo o processo que geralmente as pessoas elas montam espaço e vão adicionando. Eu sou o inverso, eu coloco tudo que eu imaginei e vou tirando. Então, quando ela me mandou essa mensagem, eu já estava no processo de retirada das coisas. Estava naquela semana que as pessoas me veem indo com caixas aos poucos pro carro. Então, não adicionei mais nada. Ô, Nildo, eu tenho dito que essa Casa Cor é a Casa Cor dos detalhes. As casas estão todas muito bonitas, os ambientes são todos muito bonitos, mas são os detalhes que têm feito a diferença, ou seja, você precisa de tempo para observar. Eu estou aqui desde que eu comecei a entrevista com você, tem arquitetos do Casa Cor Rio de Janeiro ali atrás. Faz quantos minutos? Que horas são agora? 4h30, faz 30 minutos que eles estão no teu espaço. Quer dizer, realmente precisa de tempo para avaliar. Eu acho que é o tempo da digestão, né? Eu acho que como é um ano em que a gente tem espaços que são poéticos, tem espaços também que eles trazem um repertório de arte muito forte, muito denso, eu acho que é um tempo de você digerir tudo isso, né? Tem espaços aqui que a gente tem artistas em que você só vai achar em museu. É muito lindo isso, né? A gente tem um Ernesto Neto numa Casa Cor, sabe? A gente tem um Iberê na Casa Cor. Eu acho que é a gente mudar um pouco a concepção da decoração só pelo belo. É a gente trazer outras coisas que estão dentro do belo, sabe? Sim. É cultura mesmo. Não, é muito amplo. A Casa Cor esse ano superou nesse quesito. Agora sim, apresentamos o núcleo central da Casa Dendê, essa caixa, que também tem surpreendido as pessoas. Elas abrem, tanto aqui, vocês vão ver do lado de lá, é o banheiro. Ela estava desde o início na concepção do teu projeto. Isso. Essa caixa, ela sempre existiu. Na verdade, essa brincadeira das caixas é uma característica do nosso trabalho desde 2016. Em 2016, a gente colocou o banheiro numa caixa. Em 2018, a gente colocou o quarto numa caixa. Em cima, a gente fez o jardim. O quarto e o banheiro, na verdade. Em cima, a gente fez o jardim. E esse ano, a gente colocou a banheira na caixa e o banheiro que vocês vão ver do outro lado. A gente brincou com essa história da arquitetura permeável baiana, por quê? Porque como a Bahia é muito quente, mas ao mesmo tempo que é quente a gente precisa peneirar o sol, né? O sol ele é como se fosse um brise mesmo para controlar a exposição solar, mas a gente precisa deixar o vento passar para criar a sensação da brisa do mar cortando o espaço e a ventilação cruzada. Então a gente colocou esse muxarabi com essa caixa, essa cozinha que se encapsula aí dentro e que fica numa caixa 100% fechada. É arquitetura pura isso aí, né? E aí a gente brincou com essa coisa da monocromia. É tudo branco e só tem cor o coco. O resto, tudo branco. Eu sei até que a Deca fez especialmente para você os metais brancos. Sim, a gente pediu para a Deca para fazer esses metais brancos. Compramos a briga. E a Fátima Barnabé, lá da Deca, coração para Fátima Barnabé, ela comprou essa briga junto comigo e a gente conseguiu colocar em produção esses metais. Que demais. Olha, eu gostaria que alguém fosse avisar o próximo ambiente que a gente ainda vai chegar lá, porque daqui a pouco o Lisandro Piloni, que é o próximo, fala assim, será que eles esqueceram de mim? Não, nós não esquecemos, daqui a pouco estamos lá. Mas temos ainda alguns detalhes para mostrar da Casa Dendê, aqui de Nildo José. Sim, ela me falou dos metais brancos, e acho que isso fez tanta diferença. Fez muita diferença, porque a gente reforçou o conceito do monocromático, né? E é engraçado que as pessoas entenderam muito bem isso. Elas entenderam, perceberam e eu consigo acompanhar um pouco, pessoal, o que vocês postam quando me marcam. Assim, é engraçado porque são essas mensagens que eu tenho recebido e é tão interessante ver que as pessoas elas têm uma leitura realmente muito próxima daquilo que a gente teve na concepção inicial do projeto. Então, muita gente postou esse detalhe dessa cozinha e muita gente entendeu o que é que eu quis falar. Muita gente falou assim, olha, percebe que tudo é branco e só o coco que está numa cor diferente. Então, assim, nada que é por acaso. Tudo, o minimalismo ele tem dois caminhos. Ou é do caminho dos preguiçosos, né, que é assim, menos é mais por preguiça, ou é o caminho do que menos, o pouco que tem é muito pensado. E é o que acontece aqui. A gente pensou muito aqui, cada detalhe e cada situaçãozinha que vocês vão vendo e cada descoberta, né?
Tem uma pergunta interessante aqui do Luiz Felipe de Lima, que é se você enxerga a diferença nos seus projetos e na sua maneira de projetar de 5 anos atrás e de hoje. Eu enxergo mais maturidade. Acho que hoje, na forma com que eu projeto, eu tenho umas preocupações que sempre existiu uma preocupação muito grande com a funcionalidade. Mas hoje essa preocupação, ela parece que amadureceu, sabe? Assim, por exemplo, Casa Cor, a gente faz sempre um projeto mais conceitual, porque a gente entende que é um desfile de moda e que aqui a gente está trazendo conceito mesmo, onde a gente faz um exercício criativo. Mas na casa dos clientes é engraçado, porque hoje eu fico muito preocupado com a quantidade de louça que o cliente tem. E no início de carreira também tinha isso. O tipo de cliente que a gente pegava é muito diferente do que é de hoje, sabe? Então, hoje eu tenho preocupações que a própria vida me direcionou a ter. Os próprios clientes me direcionaram, sabe? Então, hoje eu estou mais preocupado, sim. Eu acho que o amadurecimento trouxe essa busca pela funcionalidade ao extremo, assim. Bacana. Tem outra pergunta que estava na outra plaquinha, já devolvi, não sei quem fez. Mas perguntava, você falou que Casa Cor é um desfile de moda, e de fato e a gente tem que aqui apontar coisas que serão usadas talvez nas casas daqui a algum tempo, mas ele perguntava do teu espaço, o que eu poderia aproveitar num projeto de uma casa? Eu acho que tudo. Eu acho que o legal é você olhar, você ter essa sensibilidade de perceber no espaço o perfume que ele tem, sabe? Assim, quando eu falo perfume, é óbvio, essa microarquitetura, você não vai fazer um banheiro tão exposto assim para um quarto, mas você tem como utilizar dessas portas numa situação de um banheiro voltado para um jardim, por exemplo. Sim. Então, existem várias formas de você entender esse exercício criativo e aplicar isso na realidade, né? Então, assim, essa curva que a gente tem aqui, isso é completamente usual. Isso pode acontecer, é possível. Eu uso isso, né? De acordo com o uso de cada um. E pode falar. Tem uma história que a gente não mostrou e não falou da canaleta ali. Da canaleta do Sal Grosso, é mesmo. Não sei se as pessoas usariam na casa dela, mas você pode contar o que você pensa. Exato. Eu realmente acho que a canaleta as pessoas não usariam. Eu não usaria, por exemplo, na minha casa, apesar de ter Sal Grosso na porta. Mas aí a Casa Cor, a gente realmente é um desfile de moda em que a gente tem que apresentar o conceito de uma forma até extravagante, que é para o conceito ficar mais forte, né? Para as pessoas absorverem isso de uma forma muito forte. Essa canaleta do Sal Grosso, a ideia foi brincar um pouco com esse misticismo baiano e com essa coisa do cholho gordo, dessa coisa que tem bastante na Bahia, que é essa mistura do catolicismo com candomblé e por aí vai. E eu queria trazer isso aqui. Então, é o Sal Grosso e do lado, na cabeceira da cama, a gente tem uma Nossa Senhora. Então, assim, é brincar mesmo com essa coisa da mistura. Então, assim, calma, mas o catolicismo acredita nessa história do Sal Grosso, na Bahia acredita em tudo. Então, eu queria brincar um pouco com essa conversa que tem na Bahia, que é muito forte. Que é aquilo que a gente tem, às vezes, na lavagem do Bonfim, que é a baiana sendo abençoada pela freira e vice-versa. E o respeito desse sincretismo religioso e dessa troca que tem, né, na Bahia. É maravilhosa. A Bahia é um bom lugar para se conhecer o Brasil, para entender o Brasil, eu acho. Bom, a gente mostrou aquela obra lá, tem aqui também essas peças que você selecionou para o lado de cá, tem até uma cabeça, um ex-voto. Um ex-voto, A ideia era brincar um pouco com essa coisa também da religião aqui. Porque eu queria trazer essa história do ex-voto, né, que na Bahia eles têm essa coisa muito forte de que se você faz uma prece, você faz uma promessa, que se for atendido, por exemplo, você está com um problema no braço, foi atendido com esse problema no braço pelo santo, você leva o braço de madeira como agradecimento. Então eu trouxe esses autorretratos do Maurício Parra, todos de costa e só o ex-voto de frente. E a ideia era realmente brincar com essa coisa. Todos os autorretratos são as fases dele. Então era ele de trança, daqui a pouco raspou, tirou a barba, daqui a pouco fez um coque, daqui a pouco raspou de novo. E queria também trazer essa coisa da poesia da transformação. De que a gente realmente muda, de que tudo muda, que está tudo em mudança e está tudo certo. Tem uma coisa que a gente não combinou, Nildo, mas eu vou ter que te perguntar. O que é? Tem a frase? Ixi, tem, mas esse ano... Eu achei que você ia esquecer. Não, imagina que eu... Esse ano tá dentro de uma garrafa.
Dentro de uma garrafa de areia, tem... No último dia de Casa Cor, eu pego essa garrafa, tiro e mostro pra vocês. Você não tá dentro de uma garrafa. Então, Porque todo ano... É que as pessoas, não sei se as pessoas sabem disso. Vamos contar pra ela. Eu tenho uma frasezinha que me acompanha sempre. Que é o essencial invisível aos olhos. Né? Você lembra dessa frase? E é uma frase que eu uso em todos os projetos, só que eu uso escondido. E eu achei que você ia esquecer. Nunca esquecer. É engraçado isso. E eu sempre uso em situações em que, para mim, vão ser o ponto mais importante do projeto. Ano passado, a gente utilizou no ninho, a gente utilizou na cabeceira da cama, do lado tinha um dos corações, que tinha brincadeira com os corações, e um dos corações era isso. Em 2016, a frase estava logo na entrada, numa cúpulazinho. E aí, como é uma coisa minha, é uma coisa que a gente faz para mostrar. Esse ano, durante a montagem, eu fui lá, escrevi e coloquei numa garrafinha que está ali. Então, assim, que é uma coisa minha mesmo, assim, é uma coisa que tem na minha casa, no meu escritório, tem tudo. Que é pra gente não esquecer nunca realmente do que é importante, né? Do que realmente move tudo, que vai muito além das coisas, né? Esse espaço, particularmente, a história do essencial invisível aos olhos, está em todos os lugares. Tudo que é canto. Tudo que é canto. Muito bom. Tem uma pergunta, a gente pode ir aqui, porque aqui a gente tem o jardim. Tem uma pergunta do José Paulino. Ele pergunta se você considera que a arquitetura seja para todos. Claro, com certeza. Eu acho que a arquitetura é para todos, a beleza é para todos. E eu acho que tudo vai de acordo com a sua sensibilidade de fazer o bonito, né? Eu acho que como que é o nome dele? José, eu acho que com essas garrafas eu já dou bastante respostas. Assim, tirar às vezes o ostensivo dos lustres de cristal, nada contra quem usa, é só um estilo. Tirar às vezes o ostensivo das coisas de ouro e por aí vai, e trazer um simples objeto que está às vezes na prateleira da sua casa, né? Então a tentativa realmente foi essa aqui, desculpa, foi trazer essa coisa de que é para todos. Ela não é exclusiva. Eu acho que o mundo e o pós-luxo, que é aquilo que a gente conversou lá, não é exclusivo, já deixou de ser exclusivo há muito tempo, e o futuro é colaborativo, né? Eu acho que é isso que a gente está vendo, e a tendência grande é essa daí. Bacana, tá dada a resposta para o José Paulino. Você, se estiver assistindo ao vivo, tem como nos mandar a resposta pelo Facebook, pelo YouTube. Se não, é só escrever os comentários do vídeo aí do YouTube ou no Facebook, a gente responde todo mundo. E temos o nosso grupo de WhatsApp, nesse número que aparece na tela, que é o número de TV Casa Cor. Se você quiser fazer parte, me escreve, também te adiciono. Bahia também, na Espada de São Jorge. Eu chamo de São Jorge, você chama... São Jorge, Espada de São Jorge. Tem um outro nome para ela, me falaram. Eu não vou saber. Eu sei que eu chamo de Espada de São Jorge. Bahia, Espada de São Jorge. E a ideia era também brincar com essa coisa das espadas, que é muito forte na Bahia. E também religiosa, por exemplo, assim, às vezes na casa da minha avó, no santuário, não era rosa que ela tinha, ela era uma espada de São Jorge na água. É muito engraçado isso, assim, né? Então a gente brincou, o paisagismo é da Bia Abreu, e eu liguei para ela e falei assim, Bia, todo ano eu tenho um desafio maluco para ela. Eu falei assim, Bia, esse desafio eu quero um jardim de espadas e se vira. Tipo assim. E a ideia era brincar com esse volume, que ele é como se fosse uma onda, sabe, do mar. Então, que foi um super desafio, porque a gente teve que pegar espadas de vários tamanhos e fez essa onda do super alto e escorre, vai no baixinho, e aqui a gente tem uma banheira que é com mármore também nacional. Muito bacana. A Bia Abreu, que participou do nosso primeiro programa esse ano dessa 5ª temporada, apresentando o Jardim dos Sentidos, está no YouTube, quem quiser ver. Bia é uma fofa. A Espada de São Jorge, que dizem, uma planta que foi estudada pela NASA e que produz oxigênio em ambientes fechados. Então, ela pode ser utilizada em ambientes fechados e aí produz oxigênio. Exatamente. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Alguém perguntava também qual o material. Todo o material que você usa do ripado ali Tudo é MDF. MDF. Tudo MDF. Coitado do marceneiro. Na verdade, aqui a gente teve a execução de uma marca parceira, e no centro a gente tá com o MDF cortado a laser e laqueado. Então, assim, aqui é um padrão pronto, na cabeceira, onde tem o cinza, também é um padrão pronto, e na caixa do banheiro a gente cortou em laser e laqueou. Muito bacana, então tá respondido também.
Bom, Nildo José, Eu não chorei. Você não chorou. Queria te falar que eu tô forte. Ah, Porque quando a gente veio gravar o videozinho, o teaser do Instagram, que ela me pega nos momentos mais emocionados que tinha. E hoje eu vim pra cá falando, eu não vou chorar, que eu preciso acabar com essa confusão de chorar em tudo que é filmagem com massinha. Toda filmagem. Mas eu vou te falar o que eu sempre te falo. Você apareceu em... Não, eu vou falar o que eu sempre te falo, porque você sabe que é verdade, te falo isso. Sempre te mando. Não, você, a gente conheceu em 2016, a gente adorou o seu trabalho. Você é um querido por todos nós do escritório. E eu sempre falo para você, Nildo, você vai ser muito famoso. Você continue meu amigo, porque eu quero muito ter um amigo famoso. Já tá tudo certo. Ela que é famosa e eu sou amigo dela. Ó, eu não chorei. Isso aqui não são lágrimas, tá vendo? Então continue. A gente vai continuar eu vou continuar te acompanhando sempre. Nós nos acompanhando. É muito gratificante a gente participar. Primeiro que eu falo isso para todo mundo. Assim, esses dias eu vi uma reportagem que falava assim, um dos filhos da Casa Cor. Ai, que saco. Eu me considero mesmo, assim, eu tenho o maior carinho por isso daqui, porque eu acho que foi lá em 2016 que tudo rolou. Gente, vamos parar essa gravação, acabou. Outro dia a gente fala. Você é o querido, é um grande... eu acho que assim, é buscando mesmo isso, assim, essa qualidade de trabalho, e também eu acho que é uma grande porta que se abriu lá, de pessoas que acreditaram em tudo isso, porque assim, é muito difícil você estar aqui, por vários níveis de dificuldade, seja por nível de dificuldade comercial, financeiro, monetário, né, porque é um investimento alto, seja por nível de dificuldade da própria curadoria da Casa Cor, porque a gente precisa ter uma curadoria de profissionais. Então são 75 ambientes lindos que a gente tem aqui esse ano, cada qual respeitando o seu estilo, cada qual respeitando as suas vontades, as suas forças projetuais, que eu acho que é o mais interessante, né? Então, e você ter um espaço para você mostrar o seu trabalho, mostrar o que você acredita, e da forma tão livre como eu tenho, sabe, assim, é realmente muito bom, e saber que isso é uma história que a gente está construindo juntos, né? Então, assim, foi uma história que começou lá em 2016, que foi aquele boom, que realmente teve muita mudança de lá para cá, como você sabe, todo mundo sabe. Mas 2018 também, que a gente parou em páginas internacionais, de publicações internacionais, que eu nunca imaginei que eu estaria. E esse ano que é engraçado, que para mim foi um ano mais forte de todos. Porque você falou essa coisa da sutileza e a forma como que esse espaço tem tocado nas pessoas e tem ganhado uma dimensão é também por conta da sutileza. As pessoas elas estão se emocionando de uma forma muito pontual aqui dentro, como eu nunca imaginei também que aconteceria. Então é uma história assim, como eu te falei, o futuro é colaborativo e eu agradeço muito estar aqui e agradeço também a Casa Cor estar comigo. Acho que e todo mundo que está aqui dentro, não só o corpo alto da Casa Cor. Tem pessoas que às vezes as câmeras não conhecem, mas são as pessoas que abrem os espaços, são as pessoas que estão na porta, os seguranças, as pessoas que estão aqui durante todo o processo, nos ajudando. É o Denis que está aí atrás da câmera. Então, assim, isso daqui é uma grande família em que as pessoas às vezes nem têm noção, né? Então, eu acho que é isso que faz realmente do futuro ser colaborativo e da Casa Cor ser o que ela é. É que estamos juntos. Muito bom. Nildo José, muito bom falar com você sempre. Obrigada. Agora